Quando Moisés orava com as mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo de número 6. É a palavra que Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse a vocês aqui neste dia de hoje. Daniel, capítulo 6. É Velho Testamento, você abrindo ali em Salmos, passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 6. Na semana passada, você deve se lembrar que nós falamos já sobre Daniel. Estão lembrados disso? Que ele propôs no seu coração não se contaminar, né? O Daniel, ele foi aquele hebreu, judeu, transportado quando o Império Babilônico tomou conta ali da região ali de Israel. E Daniel foi um dos transportados lá para o reino da Babilônia. Bom, muitos anos se passaram. O Daniel agora, ele já tinha, pessoal, 80 anos de idade. Já não era mais um garoto, né? Um jovem, digamos assim, quando ele havia proposto no seu coração não se contaminar. E aos 80 anos, já vivendo já por décadas lá naquele local, né? Agora não era nem mais, não era domínio da Babilônia mais, agora era domínio dos medos e dos persas, era o império medo e persa. O Nabucodonosor, o Belsazar, na verdade, ele perdeu o domínio do império. Vieram os medos e os persas e tomaram. Então já não é mais o Império Babilônico, agora é o Império Medo e Persa. Mas é a mesma situação, né? O Daniel agora, ele continua ali em terra estrangeira, e o Daniel, ele permanece na presença de Deus. A mensagem de hoje é quase uma continuação da semana passada. Ele permanece na presença de Deus. É assim que nós temos que fazer, pessoal. Mudam-se as autoridades, mudam-se as gestões, mudam-se os governos, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a palavra do Senhor, permanece para sempre. Então você tem que permanecer ali na presença de Deus. Mudam-se as gestões, os governos, as leis, as regras, mas os princípios do reino de Deus, eles permanecem os mesmos. E o Daniel manteve-se ali, fiel a Deus, aos 80 anos de idade agora. E então, o que acontece? Aí nós vamos prosseguir desse ponto em diante, no capítulo 6 agora, versículo 1, diz assim: E pareceu bem a Dario, que era o rei agora, daquela província ali, do Império Medo e Persa, né? Ele era o rei do Império Medo e Persa. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o rei Dario, que era o rei Medo-Persa, do Império Medo-Persa, ele então fez o seguinte: eu vou constituir 120 presidentes em toda a província do império. E eu vou colocar sobre estes 120 presidentes, eu vou colocar 3 príncipes. Então ele constituiu um poder hierárquico, não é, dentro do império. E o Daniel, ele estava entre esses 3 príncipes, aos quais os 120 presidentes deveriam prestar contas. Então você veja que o Daniel, a fidelidade que ele manteve a Deus aos seus 80 anos de idade, ao longo dos seus anos, não
não o prejudicou. Muito pelo contrário, a fidelidade que ele manteve a Deus fez com que Deus o exaltasse, porque esse é o plano que Deus tinha para ele naquele lugar. Amém? O plano que Deus tem, meu irmão, para a nossa vida em um determinado lugar, ele vai se cumprir, desde que você não faça negociações, desde que você não entre, entenda, não ceda às pressões, desde que você não se contamine. O Daniel agora ele é colocado numa posição de autoridade. Ele só tinha o rei Dario acima dele. Olha que responsabilidade, que honra que Deus concedeu a um estrangeiro. Mas você acha que as pessoas estavam satisfeitas com isso? Não estavam. Esses príncipes, não é? Que prestavam contas ali a ele, que estavam subordinados a ele, a um estrangeiro, eles se condoeram por dentro, eles se arrebentaram por dentro. No entanto, uma característica de Daniel, pessoal, é muito marcante. Muito marcante. Isso nós temos que trazer conosco. O versículo seguinte fala, versículo 3. Olha o que diz. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dos outros dois. Por quê? E presidentes dos outros 120. Por quê? Porque nele havia, o que, pessoal? Um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O rei ainda queria criar mais uma posição, acima dos 3 ainda. Havia 120, sobre os 120 havia 3, e o rei ainda queria colocar mais um cargo acima dos 3. Ou seja, alguém com quem ele pudesse dividir o reino. Ele pensava em colocar o Daniel. Por que ele pensava em colocar o Daniel? Porque nele, está escrito aqui, havia um espírito, o que, pessoal? Excelente. O Daniel, tudo aquilo que ele fazia, ele executava com excelência. Ele executava com perfeição. Daniel, ele dava o melhor de si em tudo aquilo que ele executava. Eu imagino Daniel sendo compreendido por alguns até como um sujeito perfeccionista. Mas ele não era perfeccionista, ele era excelente, que é diferente. Ele queria todas as coisas no seu devido lugar, ele se organizava dentro do seu tempo, ele sabia como se posicionar diante das pessoas, ele, claro, cuidava de gestões econômicas, financeiras, ele estava ali tudo totalmente organizado. Enfim, ele era uma pessoa que fazia todas as coisas com excelência. E, pessoal, o triste é que muitos cristãos, muitos crentes, eles pensam da seguinte maneira: está tudo na mão de Deus. É Deus quem julga, é Deus quem faz, é Deus. E elas são irresponsáveis em seus papéis. Elas não têm senso de excelência naquilo que elas fazem. Deus sabe. Chega atrasado no trabalho, mas Deus sabe todas as coisas. Não. Você tem que ter excelência. O rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino, por quê? Porque via que ele se destacava naquilo que ele fazia. Meu irmão, não é porque você é de Deus, simplesmente pelo fato de você ser de Deus, que Deus está obrigado a promover você acima dos outros que não têm o temor de Deus. Deus ele vai abençoar você se você for uma pessoa digna de ser abençoado. Eu estou falando em promoção, estou falando em respeito, estou falando em dignidade, eu estou falando em crescimento, aumento e crescimento. Tem muitos cristãos que estão orando por prosperidade. Deus, eu quero crescer no meu trabalho. Deus, eu quero uma promoção. Deus, eu quero ter um aumento. Isso, aquilo. Mas você faz o seu trabalho com excelência? Não, mas eu sou filho de Deus. Então Deus, a Bíblia diz que Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos.
Ele não vai colocar uma pessoa na posição de autoridade, nem vai fazer com que uma pessoa seja promovida, se aquela pessoa não for digna daquilo. Não é porque ela é de Deus, não é porque ela simplesmente é dizimista, não é porque ela simplesmente louva o Senhor, mas porque ela é responsável naquilo que ela faz. Porque um patrão que é ímpio, um patrão que não conhece a Deus, para ele não importa se você é crente ou deixa de ser, para ele importa o que você faz. É a mesma coisa dentro de casa. Às vezes a pessoa, ela diz, não, mas eu sou temente a Deus. Tá, mas como marido, como é que você se porta? Como pai, como é que você se porta? Como um gestor da sua família, como é que você se porta? Daniel tinha um espírito excelente, tudo que ele fazia era com perfeição, por isso que ele achava graça diante do rei. Por isso que aos 80 anos de idade ele estava agora chegando numa posição máxima que um estrangeiro podia chegar no império Medo-Persa. Ah, porque ele era de Deus. Claro, porque era de Deus, mas porque ele tinha com ele o espírito de excelência, e o rei pensava em promovê-lo. Não basta você ser de Deus, você tem que ter qualidades. É igual o crente, meu irmão, que não estuda. Não estuda. Não, mas eu não estudo, mas Deus vai me abençoar. Mas por que você não estuda? Você acha que se tiver que um empregador selecionar entre você que é crente, que é de Deus, e o outro que não é de Deus, mas outro tem qualidade, outro estuda, outro é formado, outro sabe falar, outro é isso, aquilo, outro, ele vai dar um emprego para você por quê? Só porque você é de Deus? Ele vai dar para aquele que se prepara, para aquele que estudou, para aquele que está ali para servir. Irmão, esse mundo quer qualidades que devem ser, entenda, compatíveis com a sua fé. Daniel tinha a sua fé, e nós vamos ver aqui que a fé de Daniel estava em primeiro lugar, mas ele tinha uma qualidade que era imbatível. Ele provocou a inveja das pessoas. Não tem problema que existam pessoas que nos invejem, não tem problema que existam pessoas que queiram puxar o nosso tapete. É aí que Deus entra com a provisão dele. É aí que Deus entra com a proteção. É aí que Deus entra com a cobertura. É aí que Deus entra com a justiça. Amém? Mas você tem a sua parte, a sua responsabilidade nisso tudo. Quem está entendendo isso, pessoal? Diga glória a Deus. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Em que você pode melhorar? Em que você deve melhorar na sua vida? E aqui nós vamos continuar lendo, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então ele procurava fazer tudo corretamente, tudo certamente. Sabe aquelas coisas que a gente sabe que estão pendentes na nossa vida? A gente diz assim, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar. E o tempo passa e nós nunca melhoramos. A gente vai empurrando com a barriga. Eu vou melhorar. Um dia eu melhoro. Pior ainda é quando tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo. O Daniel, ele fazia com que a sua administração, com que o seu comportamento fosse impecável. Não se achava nele vício nem culpa alguma. Podiam procurar nele alguma coisa e não se achava. Não havia razões para criticá-lo por absolutamente nada que ele fizesse. Você que é cristão, pare de dar motivo para que as pessoas critiquem você. Pare de dar mau testemunho onde você trabalha, onde você vive. Pare de ser um mau exemplo. Pare de chegar atrasado no seu trabalho. Pare de faltar com os seus deveres, com as suas obrigações. Você que estuda, pare de tirar nota baixa. Pare de conversar na sala de aula.
Verdade. Você tem que ter um espírito excelente. Deixe de ser, desculpa, não quero afrontar, não quero ser duro, não é essa a minha característica, né? Mas enfim, pare de ser um problema onde você vive. De dar causa para que as pessoas dê com a língua nos dentes. Queriam procurar uma causa, uma razão para criticar, para prejudicar o Daniel. Por quê? Porque não estavam satisfeitos com ele. Ele estava se destacando. Além de tudo, era um estrangeiro. Como um estrangeiro vai querer governar sobre a gente? Permaneça firme, fiel a Deus e nas suas responsabilidades. Em nome de Jesus. Vamos ver o que aconteceu. O que mais? Versículo 5. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Estavam com raiva dele, né? Esse Daniel aí. Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Isso aqui é o seguinte, eles começaram a pensar, olha, a gente tem visto que o Daniel, ele tem uma coisa que ninguém tira dele. Eles conversando entre eles. Os príncipes, os dois príncipes, alguns dos 120 presidentes, olha, tem uma coisa que ele tem como prioridade na vida dele. A fé dele em Deus. E tem muita fé. Ele é muito temente a Deus. E olha, a única forma de nós prejudicarmos Daniel, de termos alguma coisa que falar contra ele, é nós fazermos com que o sistema, as leis, de alguma maneira, confrontem a fé dele. Nós temos que criar alguma forma, nós temos que convencer o rei, de alguma maneira, criar uma lei que seja uma lei que confronte a fé dele. Aí nós vamos ter com que o acusá-lo. Meu irmão, a última tentativa das pessoas em prejudicar uma pessoa que tem um espírito de excelência é confrontar a fé dela. É aí que você vai mostrar que você tem que ter o temor de Deus. É aí que você vai mostrar que você é fiel a Deus. É aí que você vai mostrar, que você vai provar que você ama a Deus sobre todas as coisas. Que é o primeiro e grande mandamento. Então, a última forma de uma pessoa que tem um espírito excelente ser pressionada é a fé dela ser atingida. É a última tentativa do inimigo, do diabo. E qualquer um de nós temos que estar preparados para isto. Porque Jesus mesmo já nos orientou acerca destas coisas. Vou pedir para colocar na tela ali para nós. Mateus 5, versículo 10. Vamos deixar aqui o Daniel, a Bíblia aberta, e vamos olhar na tela esse texto. Mateus 5, versículo 10. Olha o que Jesus falou. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, olha, Jesus já nos deixou avisados que a gente vai sofrer essas pressões por conta da nossa fé. Amém? É a última tentativa de Satanás, é a última tentativa do diabo de fazer com que a gente perca algo que Deus está nos dando. Aí você vai ter que se manter firme. Vamos continuar vendo aqui o caso de Daniel, voltando lá para Daniel capítulo 6, versículo de número 5. Então estes homens disseram, já lemos, né? O 6 agora. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente.
Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de que estabelecessem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e este edito. Então, uma vez um cidadão falou o seguinte, né, que todo ser humano, ele tem um ego. Isso aqui foi uma forma, vamos dizer assim, que os príncipes e os presidentes, eles criaram de massagear o ego do rei. O rei, cria uma lei, que no espaço de 30 dias, o senhor vai provar agora quem realmente é leal a você. No espaço de 30 dias, que ninguém faça pedido a nenhuma autoridade, incluindo nós mesmos. Todo pedido vai ser feito ao Senhor em 30 dias, para o senhor saber quem é que está realmente com o senhor e quem não está. E também não vai ser feito nenhum pedido a nenhum Deus, o Senhor é o Deus desse lugar aqui. E o rei gostou do assunto. Opa, vou ver realmente como é que está meu respeito aqui, né, tal. Enfim, aquilo foi bom para o ego dele. Só para você entender. Aí no versículo seguinte, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também, o que, pessoal? Liga para mim, como também antes costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha aí, Daniel não cedeu à pressão. Daniel continuou, pessoal, orando e buscando, clamando a Deus 3 vezes ao dia. Meu irmão, e é incrível como o inimigo, ele faz muitas vezes pressões para que a gente não ore, para que a gente não busque a Deus. Quantas pessoas aqui já não começaram um propósito? Eu vou orar todo dia, tal horário. Aí você começa a orar durante um tempo. Você ora um mês. Quando consegue um mês. 15 dias. Quando consegue 15 dias. Uma semana. Quando consegue uma semana. Aí logo você desiste daquilo ali. Você desiste de orar. O que o diabo quer, pessoal, é que você não ore. Porque quando você ora, você entra em contato com Deus. Você entra em contato com o sobrenatural. Quando você ora, você fala com Deus e Deus, ele fala com você. Com certeza, Daniel, naquela vida de oração que ele tinha, não é? Deus orientava ele acerca de decisões que ele devia tomar, de como ele devia agir. E, meu irmão, onde é que o diabo usou pessoas para procurar impedi-lo de se manter? Usou pessoas para criar uma lei para que ele não orasse mais, deixasse de orar. Agora, diferente disso, o Daniel, ele manteve-se firme, ele não mudou, ele costumava orar 3 vezes ao dia, ele continuava orando. Muitas vezes você passa o dia, você passa a semana sem falar com Deus. Tem gente que só deixa para falar com Deus domingo na igreja. E olha lá. Às vezes nem ora. Fica recebendo a oração que os outros fazem por ela. Fica assim. Ó. Você não ora. Não é? Uns parece que ora fazendo telepatia. Estou aqui falando com Deus com a minha mente aqui. Misericórdia. Né? A Bíblia diz, abra a tua boca que eu te encherei, clama a mim. Como é que você vai clamar a Deus com a boca fechada? Não é?
Jesus disse, vós orareis assim, Pai nosso, quer dizer, você não vai ficar falando isso na tua mente, tem que falar com Deus, se expressar diante de Deus. Então Daniel, mesmo sob aquela pressão, ele manteve-se firme. Meu irmão, não mude a sua vida de oração, não mude a sua vida de comunhão com Deus, porque tudo depende da sua vida de comunhão com Deus. Se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem consigo mesmo. Você não vai conseguir desenvolver com excelência o papel que você faz. E quando você vê que a sua fé está sendo confrontada, permaneça com a sua fé. Fique firme com a sua fé. Não negue a sua fé. Não ceda a pressões. Permaneça ali, em nome de Jesus. Amém? E o Daniel continuou ali buscando, clamando a Deus 3 vezes ao dia. Viram e denunciaram, levaram esta informação ao rei Dario. O rei Dario muito se contristou, se entristeceu. Por quê? Porque Dario sabia que Daniel era o melhor dos seus homens. Ele sabia que Daniel tinha um espírito, o quê, pessoal? Excelente. Ele pensava em constituir o Daniel sobre todo o seu reino. Então, quando ele soube disso, poxa, o meu craque, o meu camisa 10, o meu artilheiro está fazendo isso. E ele então tentou livrar Daniel de todas as formas. Mas Daniel nada podia receber agora a seu favor, a não ser Deus. Haverão momentos na nossa vida que só Deus, pessoal, só Deus é que vai estar a nosso favor. Só Deus é que vai poder nos livrar. E aí é que nós vamos ver que valeu a pena a gente ter mantido a nossa fé. Aí que nós vamos ver que valeu a pena nós termos mantido a nossa fidelidade. Amém? Olha o que diz aqui, vamos pular alguns versículos. No versículo de número 14. Olha o que diz. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, e trabalhou para salvá-lo, porque ele gostava do Daniel. Versículo 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha, Daniel tinha testemunho dos pagãos, que ele era um servo de Deus. Você tem que ter esse testemunho diante do seu patrão, você tem que ter esse testemunho diante das pessoas com quem você estuda, com quem você trabalha. Eles tinham esse testemunho de Daniel. Ele tinha um espírito excelente, mas todos sabiam que ele era, sobretudo, um servo de Deus. Olha aí, versículo 17. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ficou triste, chateado, né? Vinha aqueles servos, né? Aqueles empregados, aqueles escravos, tocar música para ele, ele mandava sair, e não queria conversa, estava muito triste acerca do seu artilheiro, do seu campeão que estava lá, né? Lá na cova dos leões. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus mandou lá um anjo para protegê-lo, para livrá-lo, pessoal. Os leões, né, dizem que naquela época era comum, haviam muitos leões, né? Hoje, infelizmente, está em extinção, mas havia muito no Oriente ali todo, né? E haviam reis que eles caçavam esses leões, eles guardavam esses leões ali nos seus jardins, ali em locais que eram reservados exclusivamente para eles, né? E criavam. E outros leões eram mantidos em cativeiro para executar pessoas. E diz outros que esses leões ficavam sem se alimentar durante dias, para que quando eles fossem soltos, o primeiro ser que se movesse na frente deles, eles partissem para cima. E mesmo diante de todas essas situações, o Daniel, ele estava confiante. E Deus o livrou. Por que ele estava tão confiante assim? Você prestou atenção numa declaração dele? Lendo aqui comigo de novo o versículo de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. Ele estava inocente diante de Deus. Ele estava inocente diante de Deus. Por isso ele tinha tanta confiança que ele seria lançado na cova dos leões e ele seria livrado. Meu irmão, viva sempre inocente diante de Deus. Temor a Deus, obediência a Deus, na presença de Deus. Durma inocente diante de Deus, acorde inocente diante de Deus. Viva como uma criança, inocente diante de Deus. E na hora do perigo, meu irmão, na hora do ataque, Deus vai mandar o anjo dele e vai livrar você. Vai guardar você, vai proteger você. Não negue a sua fé. Sua fé pode ser contestada, provada. Não tem problema não, porque o ouro é provado no fogo. Como a nossa fé é mais preciosa que o ouro que é provado pelo fogo, então a nossa fé também será provada no fogo. Mantenha-se firme, inocente diante de Deus. E também contra o rei ele não tinha feito maldade nenhuma. Não fiz nada contra o Senhor, rei. Simplesmente continuei sendo fiel ao meu Deus. Não fiz nada para lhe prejudicar. Nada que o Senhor pudesse contestar a minha postura como uma pessoa de sua confiança. E aí, versículo 23. Então o rei o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera, olha aí pessoal, crera no seu Deus. Você deixou de crer? Nós estamos estudando sexta-feira o curso Fé. O missionário R.R. Soares, ele fala, na lição que nós estudamos sexta-feira agora, lição 2, os 5 passos da vitória, ele fala que crer é você lutar contra as evidências. Daniel estava sendo lançado na cova dos leões. Ele olhou para os leões, naturalmente, as evidências, os fatos, tudo dizia, você vai ser devorado. Seus ossos vão ser esmigalhados agora. Mas ele cria no Senhor. Ele desconsiderava o que estava diante dele. Quando você crê em Deus, você desconsidera a ameaça do inimigo. Quando você crê em Deus, você desconsidera os sintomas que estão diante de você. Está ali o diagnóstico de câncer, está ali o diagnóstico de tuberculose, está ali o diagnóstico de doença hepática, insolúvel, incurável. Mas eu creio no meu Deus. Meu Deus é maior do que isso. Ele pode me livrar das covas dos leões. Ele faz o sábio tornar atrás. Amém? Ele enlouquece o conhecimento dos sábios. Então ele é poderoso para fazer o médico voltar atrás.
né? Quantos testemunhos a gente já não viu aí, de pessoas que fizeram o exame, pediram o reexame, depois o médico disse, olha, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas você não tem mais a doença. Creia no Senhor, Ele muda as situações, Ele faz o impossível acontecer, amém? E para a gente concluir, pessoal, versículo de número 24 agora, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Olha aí, meu irmão, a ousadia, a coragem, a fé, enfim, tudo que Daniel representa, fez com que o Senhor fosse conhecido, não só no Império Babilônico, mas também no Império Medo e Persa. Meu irmão, a sua ousadia, a sua coragem, a sua fé, sua confiança, é o que vai fazer o nome do Senhor ser respeitado dentro do local que você trabalhe, dentro da sua casa. Crente não pode ser negociador dos seus valores. Crente não pode ser aquela pessoa tímida, aquela pessoa que as pressões fazem com que o fogo do Espírito Santo seja apagado na vida dela. O crente tem que ser corajoso, ele tem que encarar a adversidade, ele tem que crer em Deus verdadeiramente, e Deus será com ele, Deus dará a vitória em nome de Jesus. Meu irmão, é isto que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse a você. Que Deus fale mais com você. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Existe algo que tem roubado o seu brilho, que tem roubado a sua fé, sua confiança, algo que tem, meu irmão, constrangido você, impedido você de resplandecer a glória de Deus. Fale com Deus agora. Pai querido, Pai amado, nós recebemos a Tua palavra, nós recebemos, ó Deus, Pai, a revelação do Teu Espírito Santo, e eu quero, ó Pai, agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor falou, por aquilo que o Senhor trouxe, por aquilo que o Senhor revelou ao nosso coração. Pai, o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Pai, Daniel, ele temia ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós tememos ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que possamos ter esta mesma confiança que teve o Daniel, que possamos, Pai, também termos, Senhor, este espírito excelente, tal, Senhor querido, como teve Daniel, Senhor. Meu Deus, quantos, Pai, de nós que estamos, Senhor, vivendo uma vida desleixada, que estamos vivendo, Senhor, uma vida relaxada. Pai, muitos estão empurrando com a barriga, Pai, a sua vida profissional, os seus estudos. Deus, muitos estão empurrando com a barriga as suas responsabilidades maritais, meu Deus, suas responsabilidades como marido, como esposa, Pai, como Deus, chefe da casa, como empregado, Senhor, sob o pretexto, sob a justificativa, não é o Senhor que faz tudo, mas o Senhor nos deu a responsabilidade. Pai, Daniel seria promovido, e Daniel prosperou muito sim no reino de Dario, no reino de Ciro, Senhor, porque nele havia um espírito excelente, ele era temente ao Senhor, e havia, aleluia. Deixe que o seu louvor suba ao céu agora, meu irmão.
Adore a Deus agora. Glorifique a Deus agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Rerabachore me canto, Rerabassore de Bereandere Lamassi. Você está em comunhão, meu irmão. Você está em comunhão, minha irmã. O sangue da nova aliança, oh, foi derramado por você. Você está numa nova aliança com o Senhor. Aleluia. Redebere badabachore debere canto Rerabassore. Oh, Relabassore me canto, Reramachore debere canto re. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Rereberi manamassuri mi can, rerebesila na mi canto, renamachuri de beri canto, relamasi. Ah, você que é batizado no Espírito Santo, ore na língua dos anjos agora. Isso, aquele que ora em línguas, edifica a si mesmo. Vai sendo edificado, meu irmão. Vai sendo edificada, minha irmã. Aleluia, aleluia. Rirabachorerebe cantore, rerebesi, rerebesi lá na mi cantore, lamachorerebe cantore, orialamachi, rerebesi lerebe cantore, lamassore cantore. Vem, vem, Senhor, vem com avivamento, vem com poder, vem com graça, vem com glória, envolver, ungir, abençoar todo o teu povo, Senhor, toda a tua igreja, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, rereberi balabaxô, serima cantorela maci, rerebesi leremi cantorela macho, rereberi cantore. Vem, vem, vem Espírito Santo, venha fazer morada permanente. Vem, Senhor, vem, Senhor. Toma, Senhor, o teu lugar nas nossas vidas. Toma, Senhor, o teu lugar nas nossas vidas. Aleluia. Oh, ocupa o primeiro lugar, Senhor. Ocupa o primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas. Aleluia. Rerebesila na mi cantone, erimana machore me cantore la massore mere. Oh, meu irmão, é o Senhor em primeiro lugar. É o Senhor em primeiro lugar. Aleluia, aleluia. Rerebesila na mi cantore la machore mere. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai adorando, vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, rereberi cantore. Você não pode dar a Deus o que restou, meu irmão. Você não pode dar a Deus o resto do seu dia, o resto do seu tempo. Não, não, não. Você tem que servir a Deus com excelência. Você tem que servir a Deus, oh, com excelência, meu irmão. Com excelência. Oh, rilamacho, rime cantore lamassi. Te adoramos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Oh, engrandecemos o teu nome, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Somos teus, Senhor. Somos teus servos. Somos teus ministros. Somos teus embaixadores. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ora lamassuri me cantore. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer, na família que a gente ama, esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus
teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Vem, Senhor, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Aleluia. Eu não quero vaidade para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar minhas palavras, o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. Coisas que eu necessito ficam para depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Levante as suas mãos e declare: vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Vem, Senhor, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Diga: Senhor, Senhor, como Daniel priorizou as leis do reino do Senhor, eu também quero priorizar a tua palavra, a tua presença na minha vida. Diga glória a Deus e amém. Glória a Deus. Quando Moisés orava com as mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia.